Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Bem-vindos a mais uma reunião para levar a paz de Jesus Cristo. Então, declare nesse momento para as pessoas que estão aí próximas a você: paz seja em sua casa. Essa é a declaração de Jesus em Lucas 10:5. Compartilhe também o link dessa reunião, mandando dizer para cada casa: paz do Senhor Jesus seja em cada vida, em cada casa. Nossos parabéns aos aniversariantes da semana. Não chegou nenhum nome até agora, mas você pode escrever aí o nome da pessoa, do seu querido, querida que está completando aniversário essa semana ou semana que vem. Faremos a festa aqui nas próximas reuniões. O assunto da nossa reunião de hoje é gratidão. Não poderia ser. Estamos no último domingo do mês de novembro, ano 2021, e tivemos o Dia de Ação de Graças há 2 dias atrás, na quinta-feira. O mundo todo celebrou, nós também celebramos, e nós não vamos parar de celebrar, porque a nossa gratidão ela é contínua e deve ser sempre. O assunto está na Bíblia Sagrada, livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia, a minha já está aberta. Vamos ler a palavra de Deus. Em Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esta reunião: filhos de paz são agradecidos. Sim, é claro, não temos um filho de paz que seja mal agradecido. Filho de paz é bem agradecido. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com rótulo de igreja. É um filho de paz, é aquele que está em Lucas capítulo 10, verso 6. Filho de paz é esse. Então não depende de religião. E esse filho de paz, essa filha de paz, ela é agradecida, ele é agradecido. Não tem jeito, vivemos agradecendo. Está tudo dando tudo certo, agradecemos. Não está dando muito certo, não agradecemos a si mesmo. Conseguiu, agradecemos. Não conseguimos, agradecemos. Em tudo nós somos agradecidos, porque aprendemos assim. Esse texto ele termina exatamente com mais um mandamento: e sejam agradecidos. Primeira lição que anotamos desse texto: verdade bíblica, verdade de Deus, para nós aplicarmos em nossa vida, é que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. É onde tudo começa. É a primeira frase do verso. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. E eu quero explicar esse ponto trazendo o exemplo de Davi. Davi é um exemplo perfeito para essa frase: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Davi foi perseguido pelo rei Saul, que era sogro dele também. Perseguição de morte. Saul, uma vez, ele reuniu 3.000 soldados, Davi só tinha 600. E não eram nem soldados, eram amigos dele que estavam ali, porque reconheciam que Davi era um rapaz honesto e o rei estava com vaidade, estava com situações más contra Davi. E Davi foge, vai para um lado, vai para outro, vai para uma caverna, vai para outra, até que Davi foi encurralado numa caverna. Era uma caverna grande, claro. Davi foi para o fundo da caverna e os soldados de Saul chegaram, não sabiam que Davi estava ali, mas chegaram cansados, ficaram na entrada da caverna e foram dormir. Já era alta madrugada. Deus estava protegendo o seu servo Davi, claro. E aí Davi não dormia, claro, sempre acordava antes, não sabia que Saul estava ali. Quando acordou, ele, com os soldados dele, foram saindo da caverna. Que eles encontram? Saul e os seus 3.000 soldados estavam lá, todo mundo dormindo, roncando e dormindo mesmo. Porque Deus, inclusive, fez com que eles dormissem também, né? Claro.
porque queria proteger Davi. E ali os soldados de Davi disseram: Davi, agora Deus colocou o seu inimigo nas tuas mãos, mata agora Saul, acaba com ele, e vamos todos, estou esperando só a ordem, pegar as espadas e nós vamos matar. Cada um mata 2 aqui ou 3. É verdade, porque eram 3.000 contra 600, mas estava todo mundo dormindo, era fácil matar todo mundo. Até levantar, 2, 3 já estavam mortos. E Davi disse: parem todos, coloquem as espadas nas suas capas. Não vamos matar ninguém. Eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Esse é um exemplo de paz de Cristo, juiz no coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Os soldados nunca tinham ouvido nada igual. Aprenderam uma lição, aprenderam o que é a paz de Deus, o que é a paz que é o juiz do coração. Davi fez apenas uma coisa: cortou um pedaço da roupa de Saul e passou quieto, em silêncio, pé por pé, e todo mundo da mesma forma saíram da caverna, subiram a montanha. Quando chegou no alto da montanha, fora de qualquer perigo, Davi grita do alto da montanha: meu rei Saul! Saul acorda, ali os soldados também: quem está chamando o rei? E aí Davi diz: sou eu, seu servo Davi. Deus hoje colocou a tua vida nas minhas mãos. Veja se falta um pedaço da tua roupa, e a prova está aqui nas minhas mãos. E mostrou lá de cima. E Saul chorou naquele momento, tremeu, porque ele realmente poderia ter morrido ali se tivesse caído na mão de uma pessoa que não tinha a paz de Cristo como juiz do seu coração. E Saul pede perdão a Davi, agradece a Davi e tudo mais, mas não para de perseguir Davi. Quer matar Davi de um jeito ou de outro. Saul termina suicidando. A coisa é tão grave que ele perde a própria vida, ele dá fim à própria vida. Mas deu para entender? Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. É assim que começa a gratidão. Uma vida que agradece a Deus tem a paz de Cristo em seu coração. O juiz do coração dessa pessoa é a paz de Cristo, mesmo que esteja sendo perseguido ou perseguida. Segunda verdade que aprendemos desse texto: filhos de pais são chamados para viver em paz, claro. Deus não chama filho de pais para a guerra. Mas eu estou em guerra, eu estou sendo alistado para a guerra, você pode dizer. Davi estava em guerra porque o sogro dele e o próprio rei estava com soldados contra Davi. Mas filhos de pais são chamados para viver em paz. O exemplo que eu trago agora é o de Paulo. Paulo, após sua conversão, antes ele era chamado até de Saulo, o apelido era Saulo, porque ele era um perseguidor dos servos de Deus, um perseguidor da igreja de Deus. Essa história está no livro de Atos, capítulo 9, verso 19 e até o verso 28. Aliás, o texto de Davi, do ponto anterior, está em 1 Samuel 24. Eu esqueci de mencionar. Pode ver essa história de Davi na caverna com Saul, voltando ao ponto 1. Em 1 Samuel 24. Agora, segundo ponto: filhos de pais são chamados para viver em paz. Atos, capítulo 9, 19 a 24. Paulo, antes de se converter, ele estava em guerra contra os servos de Deus e contra Jesus, porque ele não acreditava em Jesus, ele não acreditava na ressurreição de Jesus, ele não acreditava no sacrifício de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com Jesus, agora ele vive em paz com os servos de Jesus e com Jesus. E também em paz com aqueles que agora se tornam também inimigos dele. Porque na vida de Paulo, ele passa de perseguidor, antes de se converter ele era perseguidor.
Mas agora que ele se converte a Jesus, ele se torna também perseguido, porque quem não gostava de Jesus continuou perseguindo e agora também não gostava de Paulo. Mas Paulo não faz guerra contra ninguém. Antes ele era um homem guerreiro, era um soldado, era um líder de um grupo que matava, inclusive, crentes, caçava crentes com autorização da justiça, claro. Ele era do Supremo Tribunal Federal do tempo lá de Jerusalém, e ele era cidadão romano também, era do Supremo Tribunal Federal Romano, e ele conseguia ordens do Supremo, do colegiado, para matar crentes. E por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E ele então tinha autoridade, e realmente ele dava cumprimento às ordens. Um dos que ele ordenou a morte foi Estevão, por apedrejamento. Mas ele agora tem um encontro com Jesus. Está no capítulo 9 de Atos. E quando ele se encontra com Jesus, ele agora, não, eu não vou mais perseguir esses crentes, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, eu quero Jesus, e vou para Jesus, e estou com Jesus e não abro. Mas você vai ser perseguido agora, não importa, eu quero Jesus. Não vou mais perseguir os crentes, eu vou ser um deles. Que vitória maravilhosa para o Evangelho. É isso que ele quer. O Evangelho continua conquistando, por isso que a gente pede, mande o link dessa reunião para quantas pessoas você quiser. É como distribuir um folheto. Então, filhos de pais são chamados para viver em paz. Agora, quando Paulo se converte, alguém pode dizer assim, agora nós temos um soldado para guerrear contra aqueles que são contra os crentes. Não. Paulo se torna também um fugitivo, vai fugindo de lugar em lugar, é preso, é chicoteado, foi preso, colocado aos troncos, as costas ensanguentadas, mas sabe o que ele fazia? Ao invés de se maldizer e procurar o Supremo Federal, o Supremo Tribunal, ou procurar os seus direitos, não, ele cantava e orava e cantava hinos a Deus. Está no livro de Atos, capítulo 16, todo o capítulo fala dessa prisão de Paulo em Filipos, costas ensanguentadas, e ele orando e cantando, ele e seu companheiro Silas. Filhos de pais, nós não somos chamados para a guerra armada. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades do mal, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, as nossas armas são armas espirituais, cinturão da verdade, couraça da justiça, pés calçados na preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, orando em todo o tempo, madrugada, meia-noite, de manhã, ao meio-dia, nós não paramos de orar. 3 vezes, 4 vezes, oramos sem cessar. Assim nós vamos enfrentando as hostes do mal e vencendo, porque Deus é quem vence para nós. Terceira e última lição que anotamos desse texto de Colossenses capítulo 3, verso 15, e diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Primeiro ponto, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Segundo ponto, vocês foram chamados para viver em paz. Terceiro ponto, e sejam agradecidos. É o complemento, é a conclusão, é a condição sine qua non, é a condição lógica. Um coração que vive em paz, na paz de Cristo, chamado para viver em paz, vai ser uma vida agradecida para sempre. Quem vive em paz, vive agradecendo. Quem vive em guerra, não sabe o que é agradecer, não vai saber nunca. Filhos de paz são bem agradecidos, não são mal agradecidos, não. São bem agradecidos, é o título que eu coloquei para esse terceiro ponto. E eu volto ao exemplo de Davi. Mas eu quero voltar para o exemplo de Davi nos Salmos. Davi é um compositor. Davi se torna, Deus livra, claro, livrou Davi muitas vezes, e nessa paz ele vai vencendo todos os inimigos contra ele, e ele vai compondo salmos. Quem mais compôs salmos do livro de Salmos na Bíblia, são 150 salmos, quem mais compôs foi Davi.
e aqueles que ele não compôs, ele amava, ele gostava, ele recitava, ele incentivava os escritores, Asaf e outros, a escreverem também salmos, porque ele gostava de agradecer a Deus. Ele queria textos, e a maioria dos salmos são salmos de louvor, de agradecimento, de exaltação ao nome do Senhor. Então, filhos de pais são bem agradecidos. Quando nós recebemos uma vitória de Deus, nossa vontade é escrever um poema, é escrever um hino a Deus. A nossa vontade é cantar. E aí nós vamos para a lista de hinos de gratidão, de agradecimento, os nossos cantores queridos, ungidos por Deus, e nós vamos vendo aquele hino de gratidão, aquela música, aquele texto maravilhoso de agradecimento a Deus. É hora de fazer isso. Estamos chegando ao final do ano de 2021, ano de muitas perdas mais uma vez. 2020, perdas irreparáveis. 2021, da mesma forma. Mas temos muito a agradecer. E Davi nos incentiva a agradecer, através dos salmos aqui na Bíblia Sagrada. Quando pensei nesse ponto, filhos de pais são bem agradecidos, eu lembrei exatamente, não é um salmo só, são dezenas de salmos de louvor e de agradecimento a Deus. Concluindo, alguém disse que ser agradecido é como um par de óculos. Eu achei interessante essa metáfora, essa comparação, e a pessoa que disse isso, ela relata que quando tinha 8 anos de idade, fez um exame oftalmológico. E no exame, você sabe que o médico coloca a gente de frente para uma máquina, um monitor, e tem as letrinhas lá dentro. E a gente precisa dizer quais são as letras, de acordo com o apontamento do médico, as letras que estão lá no gráfico. Enquanto ela tentava decifrar as letras, errou tanto que o médico achou que a pessoa estava brincando. Tinha só 8 anos de idade, o médico não acreditou, porque a criança errou muito, mas muita coisa. As letras maiores ela não conseguia ler, e aí o médico pensou, você está brincando, faz direito, vamos fazer direitinho, de novo. E aí várias vezes, e a criança já estava querendo chorar, e aí o médico viu que realmente a criança era míope, não era brincadeira. Essa criança cresceu e, claro, nesse momento pegou o seu par de óculos e ela cresceu e contou essa história para nós, relatando esse fato. Mas, naquele momento que uma semana depois pegou o primeiro par de óculos, essa pessoa disse que ficou impressionada, maravilhada e até chocada. Podia ler as placas das ruas, reconhecer o rosto das pessoas que estavam distantes, e ver montanhas ao longe, folhas nas árvores, que ela podia ver agora de longe e fazer a distinção de uma folha para outra. Podia ver mais claramente do que nunca. E aí, aqui, ela escrevendo depois, de adulta, ela lembrou dessa história e disse, a gratidão é como um par de óculos. Eu achei muito interessante isso. A gratidão é como um par de óculos, pois nos ajuda a ver a glória da misericórdia de Deus com mais clareza. Entendeu agora? É verdade. Nós somos pouco agradecidos porque enxergamos pouco a manifestação da glória de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós. Portanto, a nossa maior alegria é ver a glória de Deus. E a gratidão aumenta. Aumenta a nossa alegria quando nós vemos a glória de Deus. Quando reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Daqui a pouco vamos orar para que aprendamos a ser agradecidos a Deus. Mas antes, pare um pouco tudo que está fazendo. Dá tempo, só alguns segundos. Não vou tomar muito seu tempo.
Esse momento da oração, eu sempre digo que pode ser um divisor de águas entre antes e o depois, porque é um encontro da criatura com o Criador, do Criador com a criatura, do Senhor com o servo, do Supremo Pastor com o rebanho, com a ovelha dele. Dá tempo de mandar o link dessa reunião para alguém também. Vamos orar para que o Senhor nos ensine a ser mais agradecidos, para que o Senhor nos ensine a ter um coração de paz, nos ensine a viver em paz, e assim nós vamos ver mais a glória do Senhor, porque o Senhor nos deu o nosso par de óculos espirituais para que consigamos ver a glória do Senhor e sejamos mais agradecidos. Oremos ao Senhor. Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. Nós queremos que a paz do Senhor Jesus seja o juiz do nosso coração, do meu coração, do coração do meu irmão, da minha irmã. Queremos decidir nesse momento escolher viver em paz com todos. Nós queremos dizer sim, queremos escolher a paz e nós queremos aprender a ser agradecidos. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ainda clamamos ao Senhor por os enfermos, tem tantos nos hospitais, nos centros de hemodiálise, nos centros de quimioterapia, nos centros ortopédicos, nos centros psiquiátricos. Deus vai entrando em cada centro médico, clínica, hospital e trazendo o seu bálsamo curador para que essas vidas voltem para testemunhar da sua presença, da sua cura e do seu milagre. Ainda clamamos ao Senhor porta de emprego aberta para tantos desempregados. Pedimos ao Senhor prosperidade para o comércio e a empresa que estão falindo. Pedimos um avivamento para a nossa igreja, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja mesmo, Pai. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, agradecendo também, Pai, os enfermos curados, agradecendo o consolo no tempo da dor e das perdas, agradecendo suas bênçãos, agradecendo o ar que respiramos, agradecendo a família, agradecendo a casa onde moramos, agradecendo o alimento, agradecendo tudo que o Senhor nos deu neste ano, agradecendo a sua paz, em meio à pandemia, em meio à guerra. Obrigado por tudo, Senhor. Tudo te agradecemos e tudo te adoramos e em tudo te exaltamos, orando a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, mas não fique triste, agora às 10 horas começa o culto da nossa igreja mantenedora, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, seu nosso convidado especial. E às 18 horas, a nossa segunda reunião de hoje. Hoje à noite teremos a celebração do Dia de Ação de Graças em nossa igreja. Você é o nosso convidado especial para participar desse banquete espiritual hoje às 18 horas. Não saia daí que tem uma bênção para você. Em Colossenses 3,16, claro, é a bênção para você. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Que esta bênção seja na sua vida, nesta semana de gratidão, neste dia, neste ano, nesse resto de ano, nos anos que vêm. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Todos digam amém e amém.